Aqui há uma coisa, senhor comandante. Porque há aqui um divórcio muito grande entre o que é a população, o sentimento da população árabe e muçulmana em geral, e até mesmo mundial, diria, e as suas classes políticas tecnocráticas que veem tudo isto como um processo, ou que depois as pessoas vão esquecer disto e então continuam a vida normalmente. E há um grande, ou seja, há um potencial, aumenta o potencial ali no redor. O comandante falou do problema na Jordânia, porque, por exemplo, não é o burburinho de que possa haver ali golpe na Jordânia vem por causa do tema da Palestina, não é? Porque a maioria da população ela veio da Palestina. Mas isto também pode estar no Egito, e o Egito já é uma coisa. Cuidado, porque temos o tema todo do Egito veio daquela coisa. Primeiro, o Mohamed Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, foi eleito, e o Sisi entrou por golpe militar, numa coisa nasserista. Eu acabei de ler um livro exatamente sobre o Nasser e o Qutba da Irmandade Muçulmana, e então isto fez-me lembrar muita coisa, porque estive no Egito em 2012 e já havia demonstrações contra o Morsi, mas a Irmandade Muçulmana está sendo reprimida, como na altura do Nasser e do Mubarak, mas há uma nova geração que é de radical, e é um país muito grande, com muita pobreza também, e se traz o terrorismo de volta para o Egito, e por exemplo esse pessoal é pró-Palestina, já não há cá histórias. Então vê-se aqui um tema que parece que estão a tentar buscar, e não quero entrar nem em complotismo nem em teorias da conspiração, mas existem ideias antigas, já há mais de um século, de fazer uma guerra civilizacional, e isto já vem mais recentemente, no século passado, do Bernard Lewis, Samuel Huntington, todos aqueles que tiveram por trás do Bush, querem provocar um problema entre muçulmanos e cristãos, não é? Para fazer uma divisão de águas ali, bons e maus. É um jogo extremamente perigoso, porque isto aqui não há garantia nenhuma que os cristãos saiam bem parados disto tudo. Então, como é que vem este tema civilizacional? Voltando, eu estou de acordo consigo quando diz que Israel saiu bem desta coisa, pelo menos até agora, por enquanto. E vem para aí o Trump, não é? Agora, daqui a um mês, e nem sequer. Mas eu não sei se me faço explicar, não tenho aqui as perguntas previamente escritas, mas eu quero que desenvolva um pouco esse tema ali em relação ao tema da Palestina, porque eu interrompi por causa disso. Porque há os países ali em redor, que são aquelas classes políticas e militares que são tecnocráticas, quando não mesmo corruptas, mas depois há uma população que conta também, principalmente nestas coisas de revoltas e de emocionais. Acha que a Palestina, mesmo que nós não gostemos, vai ser assim esquecida sem mais nem menos? Quais são as implicações legais de tudo isto? Há um mandato de captura contra o Netanyahu, quer dizer, isto é uma coisa internacional, as Nações Unidas, o mundo vai ficar assim, as potências mesmo, as outras potências, por exemplo, não há aqui um potencial de fricção também de interesses da Rússia na zona? A Rússia vai sair assim sem mais nem menos do Médio Oriente, ou deixar só lá uma base que vai estar debaixo da alçada dos aliados, praticamente, no Mediterrâneo Oriental? O Fernandes dizia que a Rússia provavelmente não saia. Muita gente durante muito tempo dizia: não, os Estados Unidos está saindo do Médio Oriente, e eu disse sempre mil vezes: não acreditem nisso, os Estados Unidos não vai sair do Médio Oriente assim, senão não tinha mandado fazer uma embaixada do tamanho gigantesca em Beirute, nova, novinha. E enquanto o petróleo for, e não é só isso, é que não é só o petróleo, a próxima fonte de energia mais importante é o gás, e ali também há ligações de gás importantíssimas. Mas afinal quem acaba por sair da região é a Rússia, e eu não sei se a Rússia vai sair mesmo pela sua vontade disto, não é? Qual é aqui o potencial de problemas entre a Rússia e
o poder hegemónico no Mediterrâneo Oriental e no Médio Oriente. Eu faria esta pergunta ao Ricardo. Bem, a questão, assim, primeiro que acredito que a Rússia não vai sair das duas bases, né, até porque Tartus, né, o Tartus e Rimini são duas bases muito importantes. Ali, se você for olhar, isso para quem trabalhou na Marinha sabe, né, que ali você está em cima das bases da OTAN, né, ali da Grécia. E toda a ligação que você vai fazer com a Grécia, Mar Negro, a Turquia é importante, mas você consegue fazer um segundo bloqueio e ter vias alternativas por terra subindo. Né? Isso é uma coisa. E eles agora também entraram, né, aquele Khalifa Ahmad, que é o senhor da guerra lá de Trípoli, e eles cederam uma base lá, a base de Tobruk. Base de Tobruk importantíssima. Quem estudou a história da Segunda Guerra Mundial sabe que eles são fundamentais ali. Você enflecha imediatamente a base de Sinorella, né, e tem as bases de Nápoles ali, que são bases da 5ª Esquadra, né, e dos americanos, toda a OTAN fica paralisada. Então você conseguiu alguma coisa ali. Com relação ao jogo, o jogo não acabou, a Rússia não está sendo expulsa, ela está muito forte, presente, fez acordos com o Egito, né, o Egito também fez acordos comerciais, né, e de investimento com os chineses, né, os russos estão ali presentes, claro que os americanos, né, estão insistindo para não serem um fator relevante. O Egito, o Sisi, está sabendo fazer uma barganha muito interessante, ele sabe da importância do Egito. Vejo, né, outra questão, a Jordânia já não é de hoje, que Israel tem uma influência muito forte sobre os jordanianos, e já se especula, inclusive, que caso haja instabilidade, Israel entre na Jordânia, né, e acabe de vez com essas pretensões de um Estado palestino na Judéia e Samaria. Para quem não sabe, Judéia e Samaria são os dois territórios, né, que compõem, que é como Israel chama, a Cisjordânia. Exato. Né? E isso é uma outra questão. Né? Com relação à Rússia está com acordos com o Irã, está respeitando, está tentando vender armamento para a Arábia Saudita, né, e parece que vai conseguir. Tem investimentos chineses na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, me parece, está se inclinando mais para a Índia do que para a China. Mas tem esses investimentos. E, por último, todo esse arranjo, né, geopolítico mostra o enfraquecimento, não que os Estados Unidos estão muito bem, mas o enfraquecimento dos americanos. Temos que ver agora, né, se o Mohammed bin Salman vai cumprir aquilo que ele anunciou. Né? Para denunciar o acordo, ele tem 6 meses, que é vender petróleo em outras moedas que não o dólar. Temos que ver se no dia 21 de janeiro ele vai dizer: olha, vou manter minha palavra, vou abrir aqui. Não, olha, pensei melhor, vou continuar negociando em dólar. Porque essa é uma questão fundamental. O reino depende dos Estados Unidos, depende de tecnologia israelense, né? Depende dos Estados Unidos para a segurança. Eles estão ali, os americanos, né, têm bases ali, não é à toa, não é por causa só do petróleo, é também por uma questão estratégica, de não deixar o Irã assumir. Sim. E, por último, né, desculpa se eu fui longo, né? Não. Existe uma dissociação, e aí eu vejo isso muito, já fiz lives sobre isso até, há uma dissociação das ruas para os governos. Os governos são pragmáticos. Os governos árabes, apesar de toda a celeuma que faz sobre os árabes serem emocionais, serem, né, rancorosos, nada disso. A gente vê que os governos são extremamente pragmáticos, né? São pragmáticos até a medula. Fazem discursos para o público interno. As ruas, claro, se você for falar com qualquer um na Arábia Saudita, né, qualquer um lá, eles apoiam os palestinos, mas ninguém quer que os palestinos sejam cidadãos sauditas. A mesma coisa na Síria, a mesma coisa na Jordânia,
A mesma coisa em todos os lugares. A justificativa é sempre, não, nós estamos brigando pelo seu Estado, pelo Estado palestino. Gente, tem tanto palestino espalhado no Oriente Médio que acho que não vai caber todo mundo na Cisjordânia e nem se fossem os acordos, né, que a ONU, quando distribuiu os territórios, que deu, acho que foi 55% para os palestinos, caberia tanto palestino, que tem na Europa. Sim, sim. Na Europa se conta a milhão, né? Já chegou a 1 milhão lá na Europa. Então, quer dizer, é uma coisa é a rua, né, a população, e a outra coisa são os governos, extremamente pragmáticos e que estão, na minha opinião, fazendo barganha. Né? Todo mundo botou um pé nos BRICS, né? E vários estados botaram um pé nos BRICS, mas não deixam de fazer negócio com o Ocidente e ter relações militares com o Ocidente.